Olá, aqui é a Juliana dos Segredos que ninguém vai ouvir ou não. E eu juro, eu tô tentando me readaptar. E eu já arrumei uma luz, mas ainda não consegui fazer funcionar. Quer dizer, ela acende, mas ela é por USB e eu não sei trazer ela pra cá. E conforme eu falei com vocês, no caso foi até domingo passado, eu vou tentar trazer. Eu vou tentar não, estou disposta a reativar essa nossa conversa e tentar fazer com que seja todo domingo. Vou prometer? Não, porque eu não sei o que vai acontecer. Hoje eu tô aqui, me preparei para e amanhã a gente não sabe. Mas vamos lá. Conforme eu falei, eu ia separar em blocos. E hoje eu resolvi que talvez, como último, antes do vídeo de retorno, o último vídeo foi se haveria ou não uma retrospectiva de 2023, que de certa forma eu fiz. Eu deveria começar falando sobre pelo menos o início de 2024, porque eu comentei levemente no vídeo passado que foi um momento assim que eu já comecei ladeira abaixo. E aí eu vou explicar um pouquinho. Eu quero deixar isso bem claro logo assim de saída. Foi uma experiência minha, pessoal. Pode acontecer ou não com outra pessoa. Algumas coisas são do sistema. Por eu ser uma funcionária pública, é do sistema. Ponto. Isso não tem discussão. Tá? E eu já vou explicar o que é. Outra coisa é como outras pessoas se portam e como você recebe aquilo, no estado em que você está. Independente do estado que seja. Então vamos lá. Vamos primeiro então explicar o sistema, tá? Quando você é funcionário público, você tem um tempo limite para tirar licença. No caso do município para o qual eu trabalho, ele seria de 2 anos. Depois eles começam a tomar algumas atitudes. Quando chegasse março de 24, nós não chegamos ainda em março de 24, nós vamos entrar em março, já em 24 agora. Eu faria esses 2 anos. E uma das coisas as quais pode vir a acontecer é você ser levado para a aposentadoria compulsória proporcional. Ou seja, alguns casos reversíveis, como é o meu caso, algumas doenças, né? Outras não, né? Se alguma coisa que, tipo, vai te desabilitar, se você está com alguma coisa que te desabilita completamente, não tem como ser reversível. Pois bem, quando chegou no final de dezembro, eu já fui avisada, lembrei, falei que seria em março esse segundo, na verdade, seria o segundo aniversário em 24. Não, seria o primeiro aniversário. Enfim, eu saí em março, seria o primeiro aniversário. Neste meio tempo, a cada 6 meses, você tem que fazer uma perícia, porque lá a perícia agora é virtual. Você manda seu atestado, você manda seus documentos, você manda contra-cheque e vem um documento, que é o boletim médico, que é o que abona as suas faltas. Quando chegou final de dezembro, eu já tinha feito em outubro a primeira, eu entrei em março, né, de licença. Em outubro eu fui a uma perícia presencial. Foi bem complicado, foi bem delicado.
Mas eu fui. E tudo bem, não aconteceu nada de extraordinário ali. Quando chegou em dezembro, de outubro a dezembro, não deu 6 meses, eles já me avisaram que em janeiro eu teria que ir pessoalmente de novo. Aí, gente, mais uma vez, é uma questão de temporalidade, de sistema, que eu não vou entrar aqui, até porque eu não trabalho com essa parte, então eu não sou ninguém para falar sobre isso. Mas fato é que eu fui chamada novamente e eu tinha que estar lá no dia 2 de janeiro. Ok. Estava sendo convocada, eu tinha que ir. Com todos os laudos. E aí você tem que levar manual. Com cópias do seu documento, com tudo. Como se fosse a virtual. Quando eu cheguei lá... E aí, gente, mais uma vez eu vou falar, foi uma percepção minha, que eu ainda tenho, tá? O médico que me atendeu, o perito que me atendeu, parecia uma pessoa muito over, sabe? Muito... É porque agressivo não é a palavra. E eu não posso afirmar, mas parecia que ele tinha uma taxa de pessoas que ele tinha que devolver para o trabalho. A impressão que me ficou foi essa. Tanto que por alguma razão tinha que ter uma pessoa ali como testemunha na sala. Uma outra funcionária do setor. E ele só ficava pra mim assim. Não vou entrar nesse detalhe não, gente, desculpa. E como aqui não tem edição, eu só vou seguir, tá? Ele fez ali algumas perguntas que pra mim não... né? E repetidas vezes. Então, quando no final, sei lá, de 10, 15 minutos, ele vira pra mim e diz, olha, eu vou te colocar pra readaptação. O que é readaptação? O meu médico, no meu caso, e eu tenho os laudos, ele narra que eu não consigo ir à rua, eu não consigo ter muito contato humano. Então são coisas com as quais eu ainda não consegui lidar. E naquela época estava bem pior, tá? Eu tô no mesmo quarto aqui, é quente. E se eu abrir a janela, vocês pegam o barulho da rua, então, perdão. Mas... a readaptação você vai voltar, querendo ou não. Porque ele disse, eu vou te colocar. Só que você não volta na sua função. Eu digo, ok. Chorando, eu já tava nervosa, eu já não tava mais, confesso, eu já não tava mais prestando atenção, conseguindo registrar o que ele tava falando. Eu só sabia que ele ia me colocar de volta. Como eu ia fazer aquilo, eu não sabia. Aceitei, peguei a documentação, fui aonde ele mandou, dei entrada na documentação. Essa documentação ela ocorreu de janeiro a abril. E foi a minha diretora, não foi nem o próprio sistema que me avisou que tinha sido liberado a documentação, que era para de fato eu voltar. Pois bem, eu volto e mais uma vez eu tenho uma gratidão absurda pela minha direção, porque ela podia dizer pra mim, olha, nós não tem vaga pra você aqui, você faz teu corre. Mas ela me colocou como uma... agora eu esqueci o nome da função. A pessoa que administra ali toma conta do recreio, como se fosse uma... fugiu o nome, gente, desculpa. Daqui a pouco vem, vocês sabem que daqui a pouco vem. Então, tipo, toma conta das crianças quando vão pro refeitório pra almoçar, pra tomar café, pra lanchar. Volta, conta a ficha, volta. Fica olhando, ver quem tá circulando. Só que... primeiro que só aí eu já estava em contato com as crianças de qualquer jeito.
E segundo, eu tinha que sair daqui pra lá. Novamente, eu voltei a pagar para trabalhar. Foi um período bem complicado, tá? Porque não é como ir daqui... Eu moro em Cascadura, não é como ir daqui pro Meier. Mas enfim. Então, durante abril e maio, eu trabalhei. Eu fui. Não era um trabalho de todos os dias, ou seja, tecnicamente ele estava cumprindo com o que o meu médico falou, porque eu não estava indo todo dia. Mas, né, pra quem tá numa situação em que eu estava, que é muito pior do que a de hoje, era muito ruim. E não houve um dia do que eu estivesse lá. E é por isso que eu digo que, não só, quando eu falo direção, gente, eu falo toda a equipe diretiva. Porque foram de uma compreensão, de um acolhimento, de um tudo que... Eu não tem nada no mundo que pague, não tem. É o que eu falo, obrigado é muito pouco. Não tem. Mas todos foram muito receptivos comigo, cuidavam de mim, tinham essa percepção de quando eu estava mal, porque eu, obviamente, eu nunca me vi passando mal. Eu sei que eu tô passando mal. Antes de sair de licença, eu me lembro muitas vezes, por exemplo, correr pro banheiro e ficar lá encolhida até o mal-estar passar. Mas, aparentemente, eu dou sinais físicos. Então, tinha um pessoal que orbitava ali, vamos assim dizer, e percebia quando eu não estava bem. E chegava, vem cá, senta aqui, bebe uma água, espairece a cabeça. E depois desses 2 meses, a minha diretora, ela falou, Juliana, pede de novo para o seu médico, porque o meu próprio médico falou, ok, se o perito está dizendo, vamos tentar. E a gente tentou por 2 meses. E uma médica falou, não dá, você não está conseguindo vir aqui, você vem aqui, você não consegue falar. E essa é a função da terapia, eu vou ir para lá, ou no meu caso, o meu psiquiatra eu vou pessoalmente, a psicóloga eu faço online. É você, perdão, aí você fala, e ele vai intercalando e refazendo conexões com você do que você sente, do que você pensa, do que está passando pela tua cabeça. Enfim, quem faz terapia sabe, quem não faz, faça, mesmo que você ache que não tenha nada. Se conhecer é a melhor coisa do mundo. E quando foi lá pro final de maio, novamente eu fui afastada. Só que tiveram esses 2 meses que, pra mim, hoje, quando eu olho pra trás, eu fico pensando, cara, literalmente eu fico pensando, o que passou na cabeça daquele cara, de verdade? Porque era uma pessoa que tava ali na frente dele que só fazia chorar, que tava dizendo que não tinha pra onde correr. E não é, gente, mas então você fez 2 anos de tratamento. Gente, é só pegar aqui os vídeos e vocês vão ver tudo que eu fiz. Cada pequeno passo, e eu continuo comemorando cada pequeno passo. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Entre maio e julho foi um período muito, muito tenebroso. Do tipo, esses mesmos que vocês estão pensando. Hoje eu consigo falar isso sem chorar, sem me emocionar até em pensar nas coisas que não é que eu só pensei. Eu pensei, planejei e comecei a fazer. E que eu não vou falar aqui, obviamente. Primeiro, pra não dar ideia pra ninguém. Segundo, né? Porque vai que não somos ninguém na fila do Campo Morro. Não somos. Mas pra que dar ideia? E foi isso. 2 meses foram suficientes pra... Eu não vou dizer que destruí 2 anos de tratamento. Que na verdade não foi 2 anos, foi 1 ano e pouquinho. Mas
Mas... E assim, sendo bem sincera, bem honesta com todo mundo que tá aqui e que acompanha esse processo desde o início ou que tá chegando agora, é mais complicado do que parece. É mais complicado do que parece. Porque na nossa cabeça é muito simples. Eu vou ali, vou fazer um negocinho. Porque na hora a gente não... Ai, é egoísmo. Gente, entendam. Nessa hora, a última coisa que passa pela nossa cabeça é que tem gente que vai ficar. Até porque a gente acha que realmente está sozinho. A gente acha que é um estorvo para quem está tendo que acompanhar esse processo com a gente. Então eu, por exemplo, durante muito tempo eu fiquei de bico fechado, nem meu marido sabia. Meus irmãos vieram saber depois que eu estava tratada disso. Dá para entender o nível que a coisa escala na nossa cabeça? E pra gente é muito simples, é muito lógico. Eu vou, faço. Esse ali um trâmitezinho. Na minha cabeça, como a gente realmente tem um plano funerário, eu falava, a única coisa que meu marido vai ter que fazer é usar o plano funerário. Hoje, quando eu olho de fora, eu vejo quão no fundo do poço eu tava. É culpa daquele perito, daquele médico? Talvez. Porque depois eu voltei, tá? E aí eu vou falar num outro bloco sobre. Mas... talvez tenha sido uma falta de tato dele. Talvez tenha sido essa coisa de ter uma meta pra bater. Eu não sei, eu não posso afirmar pra vocês. Seria leviano da minha parte afirmar. Mas alguma coisa aconteceu. E pra mim, foi muito, muito ruim. Mas foi ruim, assim... não só... claro que isso já seria muito, tá? Se eu tivesse concluído alguma das coisas que eu iniciei. Mas... é uma coisa que não é ruim só pra mim. E a gente acha que é um fardo tão grande, que é um problema tão grande para os outros, que a gente não fala. Então, quando alguém estiver perto de você e disser que está pensando ou que já pensou, cara, abraça. Eu uso muito essa expressão, julgue menos, abrace mais. É isso. Sabe? Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe o que ela está pensando. Você não sabe a dor que ela está sentindo. A gente não pensa que a gente mesmo está deixando de existir. A gente só pensa que a gente não aguenta mais aquela batida, aquela dor, aquela coisa que você acorda todo dia. Porque eu já falei do estereótipo aqui, então eu não vou voltar em detalhes. Mas que às vezes você tá bem, você tá sorrindo, você consegue ir numa lixeira e colocar uma sacola de lixo. E aí você cruza com a sua vizinha e você dá bom dia. Então você diz, pô, ela tá bem, né? Não, aquilo ali é um lapso. Como pode ter um dia que você olha e diz, Deus, eu tenho mesmo que sair da cama? Então, o que eu tenho pra falar é isso. Seja você alguém que acha que nunca vai passar por isso. Seja alguém que acha que eu tô com uma pessoinha aqui, eu não sei, ela tá com traço, porque aquilo que eu falo no vídeo do estereótipo. A depressão, a ansiedade, a gente tem sim reações físicas, tá? Não pensem que a gente não tem. Mas a gente não é só aquele estágio de tristeza, de choro. Não. Às vezes quem olha diz que você tá muito bem, obrigada. Mas não é assim que funciona. Eu sempre falo aqui da máscara social que a gente aprende a trabalhar. E aprende a usar enquanto é possível. Porque eu cheguei num ponto que a máscara social não funcionava mais. Porque eu, pra ir na esquina comprar pão, eu
tenho batimento cardíaco de 140, 170. Coisas que sim, pode dar um infarto. E eu ainda tenho. Eu deixo de fazer? Não. Às vezes eu dou uma descida, fico 15 minutos lá embaixo tentando ler. É o meu limite? Tá bom, é o meu limite, eu vou subir, eu vou ficar aqui. Então, se a pessoa que tá do teu lado tá dando sinais, ou você acha que... Não sei, a pessoa mudou, né? Pô, senta, conversa. E nunca tente forçar nada. Não tente forçar a falar, não tente forçar a agir. Porque parece, né, que a gente tá sendo legal. Não, olha, você não tá bem, eu vou te levar pra uma festa. Não, olha, vamos sair, a gente vai dar uma volta e vem. Não. Se a pessoa que você acha que não tá bem chegar e disser, vamos dar uma volta. Aí você, pô, agarra essa chance e vai. Mas se não for o caso, não força. É muito pior. Eu tô pedindo pra vocês, tá bom? Esse foi o meu início. Eu tentei botar o mais compacto possível, porque senão eu falaria horas aqui. Mais uma vez, pode ter sido falha no sistema, pode ter sido a pessoa, pode ter sido eu, pode ter sido meu estado, e provavelmente, na verdade, foi um conjunto de tudo isso. Mas eu posso dizer que eu consegui resumir em alguns minutos 6 meses de problema e muita dor. Dor física, dor mental e atormentação. Porque só quem sente sabe, tá bom? Um beijo, até a próxima e a gente se vê.